Supercast. Supercast. Ismar de Oliveira Soares, um dos fundadores do curso de licenciatura em Educomunicação da Universidade de São Paulo. Quais as áreas de trabalho que um educomunicador pode exercer hoje em dia? A primeira área de trabalho dele, nós chamamos de área de gestão. Gestão de processos comunicativos. Ele é um cidadão que, onde ele está olhando ao redor, né, e buscando melhor forma das pessoas poderem agir para que o resultado seja coletivo e o resultado atenda às metas que aquele grupo propôs. O gestor é aquele que observa se existe velocidade nos processos, né, e se existe debates que permitem que as decisões sejam coletivas e colaborativas. O gestor é aquele que vai cuidar da coerência entre teoria e prática. E esse gestor também vai favorecer que outras pessoas ingressem nesse processo. Então, esse gestor de processos de comunicação, ele pode estar numa pequena organização social, ele pode estar numa família, ele pode estar numa escola, né? Ele pode estar no ministério, numa secretaria de governo. A gestão é a área mais privilegiada, porque é aquela que tem um olhar de abrangência sobre processos, projetos, recursos. Então, primeira grande área, gestão. Segunda grande área, nós chamamos de educação para a comunicação. Nós nascemos, queremos nos comunicar, choramos, gritamos, né, e apalpamos e vamos crescendo. E, enquanto crescemos, aprendemos com quem está na nossa frente como é que a gente se comunica. É claro que esse aprendizado é um aprendizado duro, porque você precisa se colocar no meio, né? No meio dos colegas e se fazer presente, se fazer. Então, em geral, a gente aprende que nós temos que ser competitivos para poder superar os obstáculos. E aí a educomunicação diz o seguinte: sim, vamos ser competitivos, porque existe gente competindo para os objetivos que nós queremos combater. Então, nós também temos que ser aguerridos. Porém, qual é o nosso grande instrumento? O diálogo. Então, educar para a comunicação significa identificar a natureza dos processos comunicativos, entender como funciona a mídia, entender como funcionam os processos de comunicação nos diferentes âmbitos que nós estamos. Então, educar para a comunicação, nós chamamos também de educação midiática, mas a educação midiática olha para a mídia. A educomunicação olha para os processos de comunicação, seja quais forem, tenha mídia ou não tenha. Então, primeiro, gestão. Segundo, educação para a mídia. Terceiro, mediação tecnológica. Sim, a tecnologia é importantíssima. A tecnologia nos traz instrumentos valiosíssimos. Aqui, nós estamos fazendo, né? Fazendo uma reunião usando uma excelente tecnologia. E isso se multiplica muito bem. Quem é que está usando a tecnologia? Como é que está sendo usada a tecnologia? E aí nós já estamos observando alguns problemas sérios, né? E um dos problemas sérios hoje é o fato de que o grande sistema que faz os controles das comunicações digitais, elas, a partir da inteligência artificial, ela começa a identificar as pessoas, ela começa a entender as pessoas, e elas começam a dirigir mensagem para as pessoas de acordo com aquilo que for de interesse de quem estiver patrocinando aqueles processos. E aí nós vamos encontrar o grande problema da produção da inverdade, da produção das fake news e do uso da robótica dos robôs para que isso aconteça. E os algoritmos identificam o nosso perfil e nos orientam e nos conduzem. E isso se multiplica por cada habitante da Terra. Então, o poder dessa tecnologia é muito forte e cada vez pior, o que torna quase impossível garantir que nós possamos ter uma democracia. Há grandes empresas que são contratadas por partidos em diferentes países do mundo para produzir os seus processos de controle da população através da distribuição e disseminação de informações.
Então, entender esse universo é essencial. E, inclusive, organizações midiáticas se uniram, né, criaram um instituto chamado Palavra Aberta, que tem um curso chamado Educamídia, porque o que interessa hoje para a mídia é diferenciar-se daquilo que tem sido feito pelos grupos que usam as mídias sociais de forma inadequada. Então, antigamente, a mídia era um objeto de leitura crítica da educação. Né? Então, os educadores olhavam para os jornais, para a televisão, como manipuladores, né? Para saber como agir com os manipuladores, tá? Com a mídia. Hoje, a mídia está entendendo que ou ela se mostra e age de uma forma mais prudente, mais coerente, ou ela vai ser traçada nesse universo em destruição. Então, a própria mídia hoje quer aliar seus educadores no combate às fake news. Bom, de qualquer maneira, vocês estão percebendo que estamos aí com um problema chamado mediação tecnológica, que é dura, que é necessário ser conhecida, estudada. A partir disso, então, projetos sejam criados para fazer frente às fake news que circulam. E no caso do meio ambiente, é um elemento fundamental descobrir como é que os sistemas de destruição estão fazendo uso dos meios de comunicação para dificultar o trabalho dos defensores da natureza. Então, esse terceiro campo de trabalho do comunicador, ele exige muita especialização, ele exige muito estudo. No entanto, desde a infância e desde a adolescência, as crianças necessitam se envolver nesse processo. Daí é que a Unesco desenvolve um trabalho chamado Media and Information Literacy, ou literacia mediática, e já começa a trabalhar a literacia mediática na defesa dos ODS, na defesa da sustentabilidade, na perspectiva da sustentabilidade. E, no caso, no município de São Paulo, por exemplo, os jovens que fazem comunicação, portanto, estão fazendo educomunicação, eles estão fazendo comunicação na perspectiva do desenvolvimento sustentável. É uma das grandes metas da mediação tecnológica, é utilizada a serviço dos propósitos que aquele grupo tem. Então, primeiro, gestão. Segundo, educação para a comunicação. Terceiro, mediação tecnológica. Quarto, expressão comunicativa pela arte. A arte trabalha com o belo, né? Ela trabalha com entretenimento, ela trabalha com a cultura, ela trabalha com as nossas projeções. Né? E aí, as crianças, por exemplo, anteriores aos de agora, dificilmente encontravam um negro na tela da televisão, como ator ou como jornalista. Nos tempos antes, as crianças sofriam porque não encontravam modelos identitários com os quais sua imaginação pudesse dialogar. Isso tudo passou por uma grande reflexão, por um grande debate por parte dos defensores da igualdade racial. E hoje a própria mídia começa a descobrir isso. E a arte é favorecedora de todo o processo de aprendizagem que queira envolver o imaginário das pessoas. E aí, no caso, coisas muito sérias como o meio ambiente necessitam passar pela arte. A produção de cultura, através da arte, é uma grande missão da comunicação. E aí nós poderíamos avançar. Né? Existe também uma prática de educomunicação que caminha em direção àquilo que nós chamamos de pedagogia, da pedagogia da comunicação, ou uma pedagogia comunicativa. É quando a educomunicação ingressa nos processos de ensino e de aprendizado, quer no ensino formal, quer no ensino que se dá, ou no desenvolvimento dos trabalhos que se dá em grupos. E aí, no caso, ensinar a partir da educomunicação é um ensinar construtivista. A criança construindo junto com o professor o conhecimento. E aí nós podemos avançar. Né? Ultimamente, existe também um campo de trabalho dentro da comunicação, que é o campo da produção midiática. E esse comunicador pode estar na mídia. Ele pode ser um jornalista. Né? Não sei se vocês conhecem o André Trigueiro.
é um jornalista da Globo que trabalha com o meio ambiente, e ele é um educomunicador. Né? O Drauzio Varela é um médico que trabalha com saúde, ele é um educomunicador. São pessoas que dialogam com a população a partir de um lugar e a partir do interesse que eles têm pelo coletivo, a partir daquele objeto com as quais trabalham, e eles obtêm a confiança da sua audiência através desse diálogo. A principal categoria profissional que se aproxima da comunicação é a categoria dos jornalistas. A educomunicação, 35% dos associados são jornalistas. Muitos jornalistas entendem que têm um papel social a cumprir e eles se veem como jornalistas. Poderíamos ter 1000 outros caminhos, mas apresentei alguns, né? A gestão, a educação para a comunicação, a mediação tecnológica, a arte, a produção artística, a própria pedagogia, né? E o campo da ação do comunicador, do jornalista, do radialista. Assim.